não faltou emoção na segunda rodada do Brasileirão, no jogo entre Remo e Paysandu. Jogo esse que foi o segundo jogo entre as equipes na história. O primeiro jogo entre eles aconteceu válido pela Série C no ano de 2002 e foi a estreia desse confronto na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Duas equipes com muitos jogadores conhecidos do público brasileiro, como o Vitor Bueno, o Aleph Manga, o Walter, o Reinaldo, Patrick de Paula e muitos outros jogadores envolvidos tanto do lado do Mirassol quanto do lado do Remo, que começou o jogo pressionando, né? Estava jogando em casa, é a volta do Remo jogando em Belém na primeira divisão, e logo nos primeiros segundos de jogo, um lateral batido para a área, no segundo pau, então olha a força do cara. O Walter faz a defesa na cabeçada, na finalização, então o Remo já quis mostrar o seu poderio ofensivo logo nos primeiros segundos, para mostrar quem manda em casa. Aos 5 minutos, o Remo marca pressão ali, toma um território ofensivo, impedindo a saída do Mirassol naquele toque de bola, pressionando o Mirassol na sua saída. Aos 7 minutos, essa pressão dá resultado. Em jogada de saída de escanteio, o Aleph Manga pega o rebote após uma boa defesa do goleiro, bate cruzado e o João Pedro marca o primeiro gol do Remo na primeira divisão nesse retorno. Então o Remo abre o placar logo nos primeiros minutos, jogando em casa, fazendo valer aquela pressão que ele exerceu no começo de jogo. Eu nunca falei muito de arbitragem aqui, mas logo aos 13 minutos de jogo, o juiz fez um gesto totalmente indicando um pênalti para o Mirassol e não foi marcado. Então, assim, foi um erro de sinalização do juiz, né? 2 minutos depois, o goleiro do Remo fez uma boa defesa em chute de fora da área. Então, o Mirassol ali dando as caras também, tentando pressionar, tentando já igualar o jogo, tentando empatar a partida. Mas a gente vê o Remo muito à vontade jogando em casa e mais ofensivo. Aos 25 minutos, o Aleph Manga faz boa jogada individual, trazendo para o meio essa bola, bate da meia-lua, só que sem muita força, o Walter pega sem problema. E o Remo, ali por volta dos 30 minutos, ele encaixou a marcação e o Mirassol não conseguia oferecer perigo. Então o Mirassol rodava essa bola, rodava, mas sem perigo algum. Era do meio para trás ou da área da meia-lua para trás, não chegava nem perto da meia-lua, né? Ali, já perto dos 40 minutos, o Remo vai para cima e o Aleph Manga pega a sobra da zaga após um lateral para a área e faz um golaço, acerta na gaveta, ampliando a vantagem dos donos da casa. Já perto dos 45, ali aos 43 minutos, uma bola cruzada para a área, o Rangel, goleiro do Remo, tira de soco, fez a defesa. Então o Mirassol tentando ali diminuir um pouco o prejuízo, tentando igualar um pouco mais as ações. Dentro dos acréscimos, o Negueba bate cruzado, ela passa próximo à trave direita. E a gente vai para o intervalo assim, com o Mirassol dominando, com o Remo dominando as ações e abrindo vantagem em relação ao Mirassol.
tanto de perigo, tanto de território. Só que o que a gente vê no segundo tempo é outro jogo. Ainda que aos 7 minutos, o João Pedro solta para o Aleph Manga, que bate na ponta esquerda, por fora, tirando do goleiro. Ela passa próxima à trave, né? 15 minutos, o Mirassol já se lança um pouco mais. O Reinaldo faz o lançamento para o segundo pau. Existe ali aquela cabeçada para o meio. O Gabriel Galdino chega batendo. O Rangel faz uma excepcional defesa. Foi um absurdo de defesa o que ele fez. Então o Mirassol buscando mais o ataque. O segundo tempo do Mirassol já demonstraria que seria outra coisa. Aos 19 minutos o Mirassol erra na saída de bola. O Pikachu finaliza, porém finaliza fraco. O Walter pega sem maiores problemas. E a gente entra numa boa parte do jogo. Ali aos 34 minutos, o Zé Wellington recebe com espaço, bate de fora à esquerda do gol. Então o Remo ainda se lançava, o Mirassol tentava fazer ali sua pressão, que precisava do resultado. E como resposta, o Mirassol tem um lançamento de uma ponta a outra da ofensiva. O Igor Formiga domina e bate tirando do goleiro, diminui o placar, fazendo 2-1. O Mirassol teria o final do jogo para pressionar, para bater no Remo e tentar um empate. Antes de seguir falando do jogo, eu vou pedir para você já deixar aquele like, se inscrever no canal, porque a resenha aqui é absurda. Sempre tem resenha forte, sempre tem resenha de todos os times, de todos os campeonatos do país. Então, se não é inscrito, se inscreve, já deixa o like e comenta o que achou da partida. Aos 49 minutos, já dentro dos acréscimos, o Galeano tem uma oportunidade e finaliza. O goleiro espalma para escanteio. E antes dessa bola, aos 43, o Remo sofre o empate. O Mirassol pressiona. Como eu disse, foi outro segundo tempo, foi outro jogo em relação ao primeiro tempo apresentado pelo Mirassol. E o Mirassol empata o jogo ali aos 43 minutos. O Mirassol consegue o empate aos 43 minutos. Então, mostrou que no intervalo o Guanais tem o grupo na mão, conseguiu acertar a casa, e ainda que tenha havido várias mudanças, várias trocas de atletas, ele tem esse time na mão e conseguiu empatar fora de casa, conseguiu buscar um empate fora de casa de um jogo que, se não parecia perdido, foi um jogo onde o Mirassol perdeu a vantagem, saiu atrás muito cedo e não parecia, no primeiro tempo pelo menos, que teria essa força. Entendeu? E o Remo, que foi muito bem, foi muito forte no primeiro tempo, esmoreceu e deixou o Mirassol empatar na segunda parte do jogo, mesmo com muitas coisas a seu favor, porque foi o primeiro jogo do Remo em casa desde 94 pela Série A. Então foi uma volta que com certeza era muito esperada por azulinos e azulinas de todo mundo, não só da região norte. E o quanto tempo o torcedor do Remo, o torcedor azulino, sonhou e esperou essa volta, né?
E o primeiro tempo foi o primeiro tempo dos sonhos para o torcedor azulino, onde o Remo imprimiu volume, imprimiu vontade, imprimiu o seu jogo e abriu vantagem. Porém, não conseguiu sustentar no segundo tempo. E o trabalho do Guanais, que já vem sendo feito há um bom tempo, ainda que tenha havido muita troca de jogadores, né, surtiu efeito e o Mirassol conseguiu buscar empatar essa partida, empatar o jogo e levar pelo menos um pontinho para o interior paulista. E aí, torcedor azulino, gostou da sua reestreia em casa na Série A? Apesar de perder a vantagem e não levar a vitória? Torcedor do Leão do Interior, gostou da vontade que o Mirassol teve, da recuperação, gostou da recuperação que o Mirassol mostrou e conseguiu esse um ponto para trazer de volta na bagagem? Comente, torcedor, o que achou do jogo, comenta o que achou do primeiro tempo do Remo, o primeiro tempo do Mirassol, o segundo tempo do Mirassol, o segundo tempo do Remo, o que esperam de Mirassol e Remo para esse Brasileirão. Deixa o like, se não é inscrito, se inscreve. Eu conto com todos vocês aqui. Tamo junto, fiquem com Deus.